Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos, que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje eu tenho o prazer de conversar mais uma vez com o Guilherme Galvão. Ele é que é historiador e autor do livro Brizola 62. E a gente vai falar sobre as eleições de 2022. A gente vai entender um pouquinho da história dessa coisa, democrática ou não, que são as eleições. E aí a gente vai entender quem são esses personagens que a gente vota este ano. Guilherme, é sempre um prazer falar com você. Seja mais uma vez muito bem-vindo. Muito obrigado, Carla. Te agradeço pelo convite, pela oportunidade. E é sempre muito bom poder falar para uma terra tão querida como Petrópolis. Eu que fui morador de Petrópolis e principalmente aqueles que fazem Petrópolis, que são os seus trabalhadores. Maravilha. Para falar de eleições, a gente precisa entender, afinal de contas, desde quando tem eleições no Brasil. Não é uma coisa só de agora, quando a gente votou no primeiro presidente da República. Não, historicamente a gente tem aí eleições há muito tempo. Desde quando e como é que elas eram realizadas lá no início dessa história? Bem, a primeira eleição que ocorreu no Brasil, documentada, foi em 1532, foi no século XVI, quando a Vila de São Vicente, lá em São Paulo, ela foi fundada e houve uma eleição para escolher os representantes da cidade, os chamados homens bons, que nós conhecemos hoje como os vereadores. Então, desde o século XVI, em maiores ou menores gradações, nós temos eleições realizadas praticamente de forma ininterrupta na história brasileira. Perfeito. Sempre com esta função, eleger pessoas para representarem um coletivo. Exatamente. O que ocorreu naquele período, nós tínhamos um sistema muito diferente, o país tinha uma configuração diferente. Aliás, não existia nem país ainda, não existia Brasil como nós conhecemos, nós éramos uma colônia de Portugal e muitas pessoas vieram para cá para negociar, pessoas que vieram para cá para negociar o pau-brasil, depois veio o período da lavoura da cana-de-açúcar, no Nordeste brasileiro. Então nós vemos vários ciclos, vários períodos econômicos dentro dessa era colonial, desse período colonial que vai até 1822, com a independência do Brasil. Na verdade, acaba um pouquinho antes, 1808, quando a família real sai de Lisboa e vem para o Brasil e transfere a capital do reino para cá. O Brasil é elevado a reino, então nós entramos numa categoria diferente, né? Mas, de fato, a independência vem em 1822. Então nós tivemos ali, em diferentes segmentos, em diferentes instâncias, com diferentes regras também, a eleição de representantes. Nós não éramos, de fato, uma democracia representativa como se fala hoje, né? Nós tínhamos, inclusive, nesse período colonial, Portugal era uma monarquia absolutista, né? Então, aquela coisa que a gente vê lá na sétima série, na verdade. Então, a monarquia absolutista e tal, o rei, ele tinha um mandato divino, então, né, esse direito dele não poderia ser contestado, a palavra dele era a última palavra, era a lei de fato. Então, nós tínhamos ali um sistema muito diferente do que nós conhecemos hoje, uma república presidencialista, mas em muitas instâncias houve, de fato, a eleição de representantes, de pessoas que deveriam gerir as vilas, gerir aquelas comunidades. E a função era muito diversa do que é hoje. A gente vai falar um pouco mais adiante, né, sobre esse papel do legislativo, mas a função do que conhecemos hoje como um vereador naquela época era uma função muito mais ampla, era muito diferente do que temos hoje de apenas, né, não menos importante, mas de legislar
e fiscalizar o executivo. Perfeito. Esses cargos, então, eles eram diferentes, mas a gente estava seguindo o modelo de quem? Porque a gente falou pouco tempo atrás aqui no programa Trabalhador em Foco que, por exemplo, a nossa última reforma trabalhista foi seguindo os modelos da Europa, que já percebeu que deu errado, mas a gente ainda está quieto, ignorando que o nosso modelo lá da reforma estava errada. Agora, quando a gente fala em eleições, a gente estava seguindo os modelos de quem? Quando a gente consegue entender esse processo eleitoral? Na verdade, isso é quase uma inovação do Brasil. Nós somos a maior nação do mundo que possui um sistema eleitoral de lista aberta, em que nós votamos diretamente no candidato. Nós temos outros países que possuem esse sistema, o Chile, outras nações da Europa, onde predomina o voto em lista fechada, inclusive o voto distrital, que é o modelo seguido nos Estados Unidos, por exemplo. Que a gente mas o Brasil consegue entender direito, né? Exatamente. A gente sempre fica com aquela coisa, como é que ganhou mais voto fulano e quem levou foi o Beltrano? Aí as pessoas explicam o distrital, aí a gente, não entendi não. Porque a gente está realmente num modelo muito distinto. Isso, desde o século XIX que o Brasil vota diretamente para presidente. Nós não temos a eleição de um colégio eleitoral, porque lá a importância que se dá é aos partidos políticos, e a nossa tradição não é uma tradição partidária, nossa tradição é uma tradição personalista. Então nós temos alguns especialistas no Brasil que trabalham com essa temática, temos o Jairo Nicolau, temos o Nelson Carvalho e outros, Vanderlei Guilherme de Santos, muitos especialistas que se ocuparam de entender como que é o sistema partidário brasileiro. O próprio Sérgio Abranches, que vai conceituar essa ideia de presidencialismo de coalizão no Brasil a partir da década de 80, a partir da redemocratização, mas o fato é que o Brasil ele foi pegando um pouco das características de cada lugar e montou um sistema que é praticamente próprio no mundo. Não há nenhum país no mundo que possua um sistema de lista aberta há tanto tempo como o Brasil. Nós vemos aí no século XVI, já votava-se diretamente para vereador, e também um eleitorado, não há um eleitorado tão grande no mundo como o nosso que adota esse sistema. Então, o Brasil ele conseguiu desenvolver, e o mais interessante, que até em períodos ditatoriais, como foi no caso da ditadura militar, nós tivemos eleições regulares, nós tínhamos eleições de 4 em 4 anos. Durante o momento o Congresso foi fechado, lá no período, na década de 70, na verdade, onde houve um endurecimento muito maior do regime militar, mas as câmaras municipais elas não deixaram de realizar as suas eleições. Elas ocorreram mesmo com muitas restrições de campanha, muitas restrições partidárias, porque só existiam 2 partidos políticos, mas nós conseguimos trazer até hoje essa que é uma das maiores particularidades da democracia brasileira. Perfeito. E desde quando, Guilherme, assim, de forma muito categórica, a gente elege esses mesmos cargos? E aí eu estou falando assim, do que a gente consegue entender hoje. No município, vereadores e prefeito. E aí, numa outra eleição, os nossos deputados deputado estadual, deputado federal, governador, senador e presidente. Bem, das câmaras municipais, os vereadores, nós elegemos desde o século XVII. Foi quando as cidades mais antigas do Brasil surgiram, São Paulo, Rio de Janeiro, Olinda, Salvador, São Cristóvão, em Sergipe, são algumas das cidades mais antigas do Brasil. Então, desde esse período em que as vilas foram instituídas, nós votamos para vereador. Então, desde o século XVI, há quase 500 anos que nós elegemos vereadores. Já deputados, a coisa é um pouco mais diferente. Por quê?
nós éramos uma colônia, né? Então nós não tínhamos um governo, um governo próprio. Nós não tínhamos um governo próprio e não era um governo democrático. Nós éramos uma colônia de uma monarquia europeia. Então, no máximo, o que aconteceu em um período de nossa história foi a eleição de representantes para as Cortes de Lisboa. Nós tivemos, o máximo que aconteceu foi isso. Só que a regra ela era muito diferente de hoje, a regra de quem poderia votar. O voto ele era censitário, ele não era um voto universalizado como é hoje. O que era o voto censitário? Que isso? A pessoa ela tinha que ter terras. Na verdade, a pessoa não. O homem apenas. A mulher não tinha direito ao voto. Então, o homem deveria ser branco, ser livre e possuir terras. E existiam diversas faixas nas quais ele se enquadrava. Por exemplo, para ser eleitor, ele deveria ter uma riqueza X. Para ele ser candidato e ser eleito, ele tinha que ter uma receita, um patrimônio Y. Então, a pessoa tinha mais direitos conforme mais dinheiro ela tinha, né? E isso prevaleceu durante todo o período monárquico. O voto censitário ele funcionava dessa forma. Então, Não a nós tínhamos. respeito do voto, né? Mas a gente sabe que Sim, no conceito a coisa continua até hoje. Porque quem tem mais dinheiro, na maior parte das vezes, conquista mais direitos, né? Então, assim, desde muito antigamente a gente vê nesse princípio aí que você está contando pra exatamente. gente. Exatamente. E aí nós tínhamos esse sistema censitário que prevaleceu durante toda a monarquia. Existia a eleição para o Senado, e nem a eleição para o Senado era direta, havia uma lista tríplice, e o imperador escolhia quem deveria assumir aquele cargo. Então tem algumas pessoas hoje em dia que defendem monarquia porque acham que a república é ruim. Se a gente olhar como era o sistema eleitoral, o sistema representativo na monarquia, muitas dessas pessoas que defendem a monarquia, em Petrópolis, infelizmente, tem muitos que fazem isso, essas pessoas não teriam direito ao voto. Faço uso dela enquanto Sim, atrativo turístico. sim, faz parte da Faz nossa da nossa história, mas uma história. etapa superada da nossa história. Então, no período monárquico, era isso que acontecia, né? Então, um percentual muito pequeno de pessoas, geralmente as pessoas elas não costumam ter noção de como era reduzido esse quantitativo, mas algumas estimativas colocam aí entre meio por cento e 1% da população brasileira que possuía direito ao voto. E por que existem estimativas? Porque nós não tínhamos um órgão como é hoje, a Justiça Eleitoral, nós não tínhamos a Justiça Eleitoral, nós não tínhamos também um órgão como o IBGE, para calcular a população, que pudesse calcular a população, enfim, a gente pudesse ter dados mais confiáveis sobre a nossa população, mas a estimativa aí em cerca de 0,5% a 1% da população brasileira que possuía direito ao voto. E o voto naquela época era para vereador, onde existiam menos restrições para isso, mas o voto para deputado, né, para a Câmara do Império, perdão, a Câmara do Império e o Senado, esse voto era um voto censitário. Então somente a nobreza, né, as pessoas que possuíam altos cargos no governo, os barões do café e ainda aqueles antigos fazendeiros da época da economia açucareira é que possuíam recursos e possuíam condições de concorrer a um mandato eletivo. E com a República vem em 1889, a República acaba com o regime monárquico e em 1891
vem a primeira Constituição Republicana, que vai substituir aquela absolutista de 1824. O absolutismo já tinha acabado na Europa e aqui no Brasil nós tínhamos uma monarquia absolutista, coisas que só acontecem no Brasil. E a Constituição de 1891, ela ampliou o direito ao voto. Ela acabou com o voto censitário, de fato. Mas ela fez uma restrição importante, que era: só pode ser eleitor no Brasil homem, e o homem alfabetizado. E contando que nós tínhamos entre 70% e 80% de nosso contingente populacional de analfabetos, o quantitativo aumentou de eleitores, mas ainda continuou muito reduzido. Então, nas primeiras eleições que nós tivemos no Brasil, diretas, ali da virada do 19 para o 20, nós tínhamos cerca de 3% de comparecimento de eleitores nas eleições presidenciais. Então, era esse o quantitativo. Nós tivemos presidentes da República que tiveram, no contingente populacional de cerca de 30 milhões de pessoas, ali entre 600 e 700 mil votos para presidente. E isso só vai mudar na década de 30. Na década de 30, que nós temos ali a Revolução, em 30, liderada por Getúlio Vargas, e em 32, um órgão que nós conhecemos muito bem, que é a Justiça Eleitoral, que é o TSE e os tribunais regionais, que ao longo do tempo foram se construindo, se aperfeiçoando. E é a partir da década de 30 que nós chegamos ao modelo mais próximo do que nós temos hoje. Então, nós tínhamos já a organização de partidos políticos, não possuíam um caráter nacional, cada estado tinha o seu partido diferente, mas, pelo menos nesse sentido, nós já evoluímos bastante em comparação com o que existia no regime monárquico. Quando foi que a gente pode dizer no Brasil que todos nós começamos a ter direito a votar? E aí eu estou falando de homens e mulheres, estou falando de alfabetizados e não alfabetizados. Quando que a gente começa? Os 16 anos eu sei que tem pouco tempo, porque, salvo engano, foi quando eu comecei a votar. Mas eu posso estar razoavelmente equivocada. Mas também tem pouco tempo. Quando foi que a gente, enquanto nação, começou a vivenciar o que a gente vai viver hoje, neste ano de 2022? Somente em 1988. Com a nova Constituição. Exato. Aliás, nem em 88 nós tivemos isso. Nós tivemos a partir da eleição de 89. Né? Então, somente a partir da Constituição de 88, em outubro de 88, e a eleição de 89, é que nós conseguimos chegar ao nível de inclusão e ao nível de representatividade e amplitude que nós possuímos hoje em dia. Então, a grande massa populacional brasileira em condições de votar, ela de fato ela pode desempenhar esse direito ao voto. Então, nós temos hoje um voto que é facultativo entre 16 e 17 anos e a partir dos 70 anos, né? E é um voto que é livre para homens e mulheres. Então, não existem mais restrições em relação ao voto. Nós temos regras em relação à representatividade. Por exemplo, um deputado ele só pode ser eleito, só pode tomar posse, na verdade, com 21 anos de idade. Mas é a maioridade civil, no caso. Mas nós temos ali, a partir dos 18, a possibilidade de elegermos um vereador. Ele já pode, com 18 anos, ser candidato. Nós temos aí outras regras, alguns cargos que exigem 35 anos de idade, como é o caso do presidente da República, por exemplo. Então, alguns cargos exigem que haja uma faixa maior de idade, porque, teoricamente, essas pessoas seriam
mais experientes, teriam maior desenvoltura em seus cargos, né? Então, por isso, há essa exigência, inclusive exigências legais, né? A responsabilidade civil é a partir dos 21 anos. Então, um deputado estadual ele precisa alcançar essa idade para que ele modifique leis, que ele possa fazer o orçamento de um estado ou da União, né? Então, existem essas restrições. Mas foi a partir da década de 30 que nós tivemos muitos avanços nesse sentido, como o direito ao voto feminino, mas veio o Estado Novo em 37, só com o fim do Estado Novo é que nós conseguimos alcançar um patamar de avanço, né, nessa participação popular a partir de 1945. Então nós vivenciamos um período muito importante entre 45 e 64. Hoje nós já superamos, até poucos anos atrás, esse foi o maior período democrático que nós experimentamos em nossa história. É um período de 20 anos de democracia. E agora nós já conseguimos ultrapassar esse período, nós chegamos aí a 33, 34 anos de democracia estabelecida no Brasil. Porque há um detalhe importante, a ditadura ela acaba em 85, mas nós ainda tivemos uma eleição indireta, tivemos a constituição de um colégio eleitoral para que houvesse a votação para presidente da República. E como nós bem sabemos, né, Tancredo Neves foi eleito, mas faleceu antes de ser empossado. Quem assumiu a presidência da República foi o José Sarney. Perfeito. A gente está chegando no final do programa já, por uma questão de tempo, mas achei muito importante que todos nós, que a gente tenha o mínimo de conhecimento a respeito da história das nossas eleições, porque quando a gente discute a questão da democracia, do direito do nosso voto, se o nosso voto é auditável ou não, se ele tem que ser no papel ou na urna eletrônica, a gente precisa entender todo um processo evolutivo. E aí, para terminar o programa de hoje, eu queria que você, enquanto historiador, alguém que atua diretamente estudando e pensando a respeito nessa questão, na sua avaliação, hoje, o nosso sistema, já que é tão diferente de todas as outras nações, ele é adequado para a nossa realidade? A partir de toda a história que você conhece e um pouquinho que você contou para a gente. Ele é o mais adequado à nossa cultura política. É uma cultura política que vem desde o período colonial, que é uma cultura que não se baseia em partidos, se baseia em pessoas. Essa ideia personalista da política. Nós criticamos muitas vezes as pessoas que mudam de partido a cada eleição, porque, de fato, as pessoas não têm o hábito de votar em um partido. Elas têm ali até uma preferência eleitoral, isso é muito comum, principalmente no campo da esquerda, pessoas que votam apenas nos candidatos daquele partido ou daquele campo político, mas nós não temos esse hábito. Vemos, principalmente pelo presidente da República, no momento, quantos partidos políticos ele já teve sua filiação, e até mesmo na presidência. Na presidência da República, nós tivemos um fato quase inédito, que foi da mudança de filiação partidária de um presidente durante o exercício de um mandato. Nós não tivemos na democracia recente brasileira isso acontecendo. Tivemos lá o Itamar Franco, mas ele já estava fora do antigo PRN e voltou para o PMDB na época, mas nós não tivemos isso acontecendo. Eu avalio que não é o melhor. Nós observamos outros modelos e outros sistemas eleitorais que podem favorecer o fortalecimento da democracia brasileira e de suas instâncias. Alguns discutem até o sistema político, o regime político. Alguns defendem que o modelo parlamentarista ele talvez seja o melhor
para a política brasileira devido a essa instabilidade que nós enfrentamos algumas vezes durante a nossa democracia, né? Alguns já defendem que haja o voto distrital. Eu avalio que pelo menos uma avaliação minha, nós deveríamos começar a discutir de uma forma bem séria, né, a ideia de um sistema misto, de nós elegermos pessoas, elegemos nossos representantes a partir de um voto direto, de uma lista aberta, e em outro quadro nós elegermos pessoas comprometidas com uma ideia, porque isso possibilita, pode ser uma ideia utópica diante da nossa realidade, mas isso possibilita o fortalecimento dos partidos políticos. Vai haver uma pressão maior da sociedade em cima dos partidos, em cima da qualidade de seus representantes, a qualidade de seus candidatos, de seus quadros, a ideia que esses partidos defendem. Então, eu acredito que não é suficiente que nós façamos, como hoje existe, uma cláusula de barreira para simplesmente nós tirarmos os partidos que possuem pouco voto do jogo político, né? Tirando deles tempo de televisão, tirando recursos e tal. Eu acho que isso não é o suficiente, né? Penalizar os partidos, mas, de fato, fortalecer a democracia em cima da cobrança sobre os partidos. Então, eu defendo, existe um sistema muito interessante que eu observo já há algum tempo, que é o sistema alemão, que vai muito nesse sentido, né? Lá existe o voto distrital, mas eu defendo que nós poderíamos começar a discutir a ideia do voto misto, até para a gente poder botar um pouco de peso nos partidos e tirar um pouco desse caráter personalista da política brasileira. Eu acredito, alguns acham que eu sou utópico, porque, de fato, né, é muito difícil nós vencermos uma cultura que está aí há quase 500 anos, né, enraizada na política brasileira. Perfeito. Guilherme, queria te agradecer pelo bate-papo, é sempre um prazer conversar com você e já de antemão convidá-lo para voltar para que a gente continue. Afinal de contas, em 2022, vamos votar em quem? Não em quem pessoa, mas em quem cargos, e eu quero que a gente entenda cada um desses personagens na história. Volta para conversar com a gente? Claro, com todo prazer, estou sempre à disposição. Maravilha. Obrigada de verdade. Obrigada a você que ficou com a gente. A gente volta em breve dando continuidade nesse tema. Um beijo grande e até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau.